Legal, Camila. Então, vamos para a entrevista? A gente está aqui hoje com a Camila Cardoso de Melo Prando, que fez graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez estágio doutoral no Departamento de História e Teoria do Direito da Università degli Studi di Firenze, Unifi. Atualmente é professora adjunta de Criminologia e Direito Penal dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília, coordenadora do Centro de Estudos de Desigualdade e Discriminação, CEDD, SED. Desenvolve projetos de pesquisa hoje, como o saber criminológico e dogmático no Brasil, as narrativas dos juristas e modernidade penal brasileira, desaparecimento forçado nas prisões brasileiras, a construção de um problema social e jurídico, e hoje está bastante envolvida com a questão da Covid-19 no sistema prisional. Tudo bem, Camila? Tudo bom? Eu queria... Bom, a gente fez uma entrevista agora sobre a história de vida da Camila, e aproveitando essa tua história, Camila, eu queria te perguntar sobre como é que você vê a educação hoje no Brasil, né? O que é a educação para você e como é que você vê a educação no Brasil? E pensando assim sobre as questões que você se envolve muito intensamente, talvez você possa falar a partir do olhar para o sistema prisional, por exemplo, enfim, como que você achar melhor. Tá. É uma pergunta super ampla, assim, vou escolher alguma coisa, há minutos antes eu estava falando sobre trajetória de vida, então, isso, né, também dizer que eu não sou nenhuma pessoa, eu nunca me dediquei diretamente a esse tema, como um tema, educação, né, eu tenho uma experiência, fui sociabilizada numa educação super formal, né, escola, mas enfim, mas eu entendo que a educação, ela não está nesses espaços de sociabilização mais formais, necessariamente. Também está, mas não está só aí, né? Então, o que eu vou dizer aqui, enfim, tem a ver com... Eu acho que também tem uma questão assim, você é professora, né? Então, você não deixa de ser uma educadora. Sim, claro. Pois é, o que eu digo assim, eu nunca me dediquei a pensar isso como um tema, né? Isso para mim sempre veio fortemente na minha vida, mas nunca como um tema em que eu me dedicasse a refletir que não fosse tangencialmente nas minhas práticas, né? Isso. Tá. Eu não consigo pensar um diagnóstico sobre a educação, e aí eu acho que eu me sinto mais à vontade de pensar isso, né? Pensar a educação a partir dessa dinâmica mais institucional, porque, enfim, a minha trajetória de educação é uma trajetória em espaços institucionais, né? Eu vim, enfim, fiz mestrado, doutorado, estou na universidade, dou aula dentro de uma universidade. Então, pensar universidade hoje talvez é uma coisa que esteja mais próxima para mim, enfim, de achar, de entender que nós estamos vivendo um momento, uma conjuntura extremamente desfavorável para esse espaço de produção de uma educação que é aquela que eu almejo dentro da universidade, né? Que é pensar o que a gente falava na entrevista anterior, eu não sei, mas é que a gente falava da ideia de um espaço dentro da universidade em que a educação ela possa acolher biografias e trajetórias muito diversas e que isso é algo fundamental para a universidade como um espaço de produção de conhecimento, né? Então, eu acho que a gente está num momento muito difícil para seguir essa linha, né? Por dois motivos. Eu acho que o primeiro motivo que é uma própria desqualificação do conhecimento dentro da universidade. Eu falava com um amigo que assim a gente estava, eu pelo menos vivia um momento em que, apesar de reconhecer todas as fragilidades do momento institucional que a gente viveu nos últimos 15 anos, né? Eu tinha alguma expectativa e eu entendia que existia algo sendo disputado, né? Desde uma ideia de democracia sendo disputada, né? Não que o que existia para mim era uma democracia que, ok, mas ela estava sendo disputada. Tinha suas hegemonias, etc. E a gente tinha ideias de educação sendo disputadas. Então, assim, para mim era um momento muito interessante. Assim.
E a gente já estava num processo de crítica da crítica, né? Eu acho que tinha um pouco isso, assim, de dizer, mas a universidade é super problemática, tem várias questões acontecendo na universidade, porque aqui o conhecimento que acontece não está vinculado, tá. E, de repente, a gente está diante de uma situação em que a gente tem que defender o básico para começo de conversa, né? Que é a gente correr esse risco, né, de viver num momento de pós-verdade, que é o momento em que a própria dinâmica de produção de conhecimento institucional ela é invalidada, em absoluto, né? E eu acho que isso é algo que eu prezo e cuido muito para que a gente possa, enfim, voltar a defender isso. Não nas condições em que a gente tem, mas também defender isso. Então, eu acho que tem esse problema que a gente está vivendo, que é um ataque frontal à própria ideia de que é possível, né, produzir conhecimento e esse conhecimento não ser simplesmente objeto de opiniões, né? E aí eu falo que a gente está que é uma coisa bem melindrosa para a gente, porque a gente pensar a universidade brasileira, a gente falando de Foucault, falando de Derrida, falando de Deleuze, falando de um monte de autores, né? Falando de Latour, né? Que estão ali pensando várias questões sobre a não verdade, né? Sobre o que é a verdade, pensando. A gente está ali embarcando naquela ideia, naquela discussão, só que a gente está aqui disputando o primário, né? Que é dizer, não é tudo questão de opinião, né? A gente tem que ir para o debate público. O debate público não é o que eu penso e o que você pensa. Existe um dado do real aqui, e o nosso interesse é que esse dado de real que existe ele possa ser disputado e as interpretações sobre ele possam ser disputadas. Mas isso não quer dizer que a gente possa negar o real, né? Então, claro. eu acho que isso é um ensinamento assim para a gente, né? Vindo de uma sociedade que a gente vem, né? Que a gente nunca conseguiu, por exemplo, aceitar o real, que é a história do racismo no Brasil, né? E a gente nunca conseguiu aceitar sequer isso, para a gente poder começar a falar sobre a construção da verdade de uma maneira absolutamente sem ponto de referência, sabe? Não sei se eu estou conseguindo explicar, mas eu acho que... Não, tá ótimo. Se pensar na educação pensando no espaço da universidade, nesse espaço que eu ocupo, eu acho que, assim, nesse momento, é como se a gente tivesse que, mais do que nunca, poder olhar as coisas que a gente pensa à luz do que a gente vive, né? Significa, eu não posso embarcar nessas discussões aí que são lindas, maravilhosas, mas que talvez não dialoguem com a condição que a gente tem de construção de conhecimento aqui, do negacionismo, e, por outro lado, não abrir mão jamais, né, do que a gente já conquistou, que é pouco, mas que a gente já conquistou, que é abrir esse espaço da universidade, né, e avançar nisso. A gente não tem perspectiva de avançar nisso agora, né? A gente sabe que a gente tem, enfim, as políticas de financiamento da universidade estão muito rarefeitas, isso vai ter um impacto, primeiro, nas pessoas que têm menos condições de sustentar e de permanência na universidade. Então, um modo de estrangulamento de várias políticas de inclusão, de políticas afirmativas que existiam, mas não abrir mão, porque a gente não quer simplesmente dizer que aqui a gente produz conhecimento e tem que ser aceito. A gente quer dizer que aqui a gente produz um conhecimento que está em revisão permanente, né? E que está no debate público e que quer ser colocado a serviço de pontos de referência sobre que sociedade a gente quer, né? Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Você falou, né, que a gente vive um momento hoje bastante singular onde questões básicas, né, precisam ser defendidas, né, de uma certa maneira. E, por outro lado, a sociedade, de uma maneira geral, né, nunca conseguiu assumir e enfrentar essa questão do racismo, né? Você acha que a universidade, esse é o momento também de repensar as práticas, assim, dentro esse debate, ele se coloca também como uma situação necessária para que a universidade repense um pouco as suas práticas de produção de conhecimento, de posições hierárquicas, departamentos, sistemas de pesquisa. Você acha que isso está afetando? E aí eu já vou colocar mais uma questão para você já poder ir respondendo tudo.
como é que você vê a ponte da universidade com a sociedade, com movimentos sociais, com a rua, de uma maneira geral? Tá, eu acho que você estava falando da questão do racismo, a gente nunca ter sequer reconhecido o racismo, né? No Brasil, é isso, né? Exato. Eu acho que E a não existe universidade é parte disso também, né? Claro, absolutamente. Então, o que eu acho é que não existe... Só clarear a minha pergunta, a gente está numa situação tão raiz que também provoca uma reflexão de algumas questões meio epistemológicas, assim, de estrutura. É isso. Eu acho que não existe discussão epistemológica que não seja uma discussão de poder. E aqui eu não estou relativizando e dizendo tudo é uma questão da sua opinião e da minha opinião, não. Mas pensar o mundo significa como pensar o mundo, né? Então, assim, a produção do conhecimento da universidade está diretamente relacionada ao modo como a universidade se estrutura. As hierarquias, as relações entre os pares, aos editoriais de revista, aos modos de qualificação das produções, aos modos de ascensão acadêmica, as relações afetivas que se dão ali dentro, de quem entra e quem é excluído. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente discutir, né, colocar isso como um ponto de referência, dizer esse é um momento em que a gente não pode dar as costas para questões básicas que foram negadas até hoje pela própria universidade, né? Se a gente quer defender a universidade, a gente tem que defender a universidade tendo mínimos pontos de referência. Isso significa e implica uma mudança sobre o modo de fazer da universidade, necessariamente. Assim, eu acho que impossível fazer diferente. Eu acho, inclusive, que o que a branquidade tenta fazer, né? E eu estou falando porque é isso, né? Eu acabei indo para o debate do racismo depois de um tempo, pensando, tipo, eu vou pensar sobre esse espaço que eu conheço bem, onde eu circulo, não vou ficar pensando sobre esses outros. Aqui eu conheço, eu sei como é que as pessoas circulam, eu vivi minha vida aqui, né? Eu tenho um olhar sobre isso. Então, eu acho que assim, uma coisa que a branquidade tenta muito se apropriar desse processo é dizer assim, não, então agora a gente está discutindo sobre isso, mas não toca aqui no meu espaço de poder, né? Eu não vou perder nada, eu não vou abrir mão, eu não vou negociar, eu não vou... Não, impossível. Não tem como fazer uma coisa sem a outra. É impossível você redimensionar o conhecimento sem ser dessa forma. E a gente só conhece da forma que a gente conhece até hoje porque a estrutura de poder é essa. Então, as coisas estão relacionadas. Acho que a primeira questão é essa. A segunda, eu me perdi. Que a segunda é como é que você vê essa relação entre a universidade e, vamos dizer assim, sociedade, movimentos sociais. Especificamente, você pode falar também sobre a questão do sistema prisional, enfim. Tá. Eu tenho... É isso, né? Uma dificuldade de fazer uma leitura super geral sobre a universidade. Eu primeiro tenho uma dificuldade de pensar a universidade e a sociedade, né, como duas coisas separadas. Eu acho que a universidade é um espaço institucional da sociedade, enfim, tem suas dinâmicas que estão ali. E o que eu vejo, e sei lá, vou tentar organizar isso um pouco a partir também da minha experiência, das minhas reflexões, da minha trajetória, o que eu vejo é que pelo fato da gente estar falando de pessoas que estão na universidade, então, e aí eu tenho que tomar cuidado porque eu estou falando do direito, estou falando um pouco das ciências sociais, mas mais do direito. Então, assim, de ter pessoas que acessam esses espaços de poder e que têm trajetórias muito semelhantes, sejam marcadas pela branquidade, sejam marcadas pela questão de renda, seja marcada pela questão de classe, eu acho que, e aí de novo, né, como poder e conhecer são duas coisas muito intrincadas, né? A condição que essas trajetórias têm de pensar a universidade, de agir na universidade de uma maneira mais referenciada, né, com as disputas de poder que atravessam a universidade, mas que também estão fora da universidade, é muito pequena, né? Então, por exemplo, em relação ao sistema prisional, pensar nessa minha experiência, eu vejo muita gente produzindo sobre o sistema prisional. Eu acho que é importante produzir sobre o sistema prisional. Acho que é importante produzir dados, por exemplo. Quer desenvolver política pública? Daqui, ó, vamos aqui, ó, que a gente vai mostrar para vocês. Eu acho que são informações importantes para o debate público, que eu acho que é o que a gente precisa fazer na ciência. Produzir informações qualificadas para uma apropriação no debate público e para uma disputa no debate público. Agora, é verdade que eu vejo dentro desse tema também muita gente que está produzindo informações menos preocupado com o que importa para o debate público
e mais preocupados sobre, de repente, o que rende uma boa carreira, né? Uma pontuação Sobre no artigo. onde que vai ser publicado a rede internacional que eu estou construindo. E é isso, as redes internacionais são isso, sabe? Eu dei esse passo para entender como é que, para conhecer umas redes internacionais, né? E eu falei, cara, é igual lá, sabe? É isso, em geral. E aí aquele lado do espaço acadêmico, né? Que a gente precisa falar, grupos de amigos que estão ali se conhecendo, que vão tomar essa cerveja no final da tarde, que vão propor de construir uma revista juntos, que vão mandar artigos para revista e vão circular nas revistas do Norte e vão ser lidos, e uma preocupação dessa ordem. E aí eu acho problemático, não porque eu acho problemático produzir conhecimento, não, eu acho que a gente não precisa só eu não acho que eu precise ter experiência de ser uma pessoa que viveu a prisão para poder refletir sobre a prisão como um espaço de poder. Eu acho que eu tenho as minhas limitações para produzir sobre isso, né? Mas eu acho que eu tenho meus olhares sobre isso. Por exemplo, a minha trajetória é pensar jurista. Eu acho que eu tenho uma boa condição de pensar os juristas e de pensar como que os juristas se organizam em torno do sistema prisional, né? Então, acho que as contribuições, elas existem e eu acho que elas devem ser validadas. O que eu acho é que essa relação entre produção do espaço, produção da universidade e uma preocupação com esse espaço público e com as disputas que outras instituições estão fazendo, eu acho que ela é tênue, né? Para pensar isso, universidade como uma instituição, pensar, sei lá, o movimento sem terra como uma instituição, pensar como uma organização social, pensar a associação de familiares, como uma organização social e pensar que todas elas têm seu lugar, né? E que todas elas podem atuar de uma maneira dinâmica, de uma maneira relacional, de uma maneira, enfim, podem se atravessar com suas questões. Eu acho que é importante que essas questões não se confundam também. Eu acho que elas têm que ser atravessadas, entende? Por exemplo, eu acho que o espaço do conhecimento é um espaço para a gente discordar, por exemplo. Então, por exemplo, eu estou aqui me propondo a pensar uma reflexão sobre uma determinada ação, eu estou me propondo também porque eu quero ter a possibilidade de interpretar sobre essa ação. E eu não vou abrir mão da possibilidade de interpretar sobre essa ação. Eu acho isso super importante, saca? Sim. Porque eu acho que às vezes as coisas se confundem também, né? Assim, tipo, olha, você tem adesão a essa agenda, logo você vai falar sobre essa agenda desta forma. Não necessariamente, né? Eu não vou abrir mão de produzir uma interpretação sobre isso, porque eu estou nesse lugar também de produzir interpretação, assim como a associação vai produzir, como, enfim, é sobre isso, né? E, de novo, é sobre essa pluralidade, sobre essa disputa, sobre essa validação, é sobre isso que a gente está falando. Então, eu vejo um ar rarefeito, vamos dizer assim, dessa relação entre a universidade como um espaço de poder e de conhecimento em relação a esses outros espaços que muitas vezes, em determinadas agendas, são muito deslegitimados. E aí eu acho que uma das nossas funções, por exemplo, se eu estou trabalhando com o sistema prisional, se eu estou relacionado a uma agenda que é uma agenda de produção de direitos, por exemplo, eu não posso falar de sistema prisional e num momento em que está rolando um agravamento de toda a exposição de morte da população prisional, eu estar preocupada com o meu Lattes. Não vai rolar. Não pode ser. Eu tenho que fazer o que eu sei. O que eu sei? Eu sei produzir conhecimento, dados na linguagem que a política pública quer. Então, eu vou produzir isso para ver se isso serve como arma de disputa para outras organizações se apropriarem disso e para a gente ir adiante. Então, eu acho que é essa a calibragem. Assim. Camila, me fala um pouquinho desse projeto, conta um pouquinho sobre esse projeto aí que está acontecendo agora. Então, a gente está agora há 2 meses com ele e ele surgiu um pouco desse processo. O que tinha acontecido? Eu já passei muito tempo sem trabalhar com o sistema prisional. Inclusive, eu me recordo que você trabalhava com o sistema prisional em Florianópolis. Lá em Floripa, né? Sim. Aliás, uma aluna publicou um trabalho, não sei se você lembra da Gabriela. Claro, eu indico, inclusive, o trabalho dela. A gente, sim. Ela publicou, super. Acho que foi o ano passado, talvez. Sim. Foi resultado daquelas pesquisas lá. Sim, super, super incrível, me lembro. Então, eu tinha algum contato com isso, porque esse meu ramo de pesquisa sempre foi pensar o poder a partir dos juristas, etc, etc.
E aí, desde o ano 2018, eu fui cedida, fui trabalhar, porque eu estava começando a pensar burocracia e queria ter experiência sobre burocracia. E aí eu fui cedida para trabalhar no Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura aqui em Brasília. Passei alguns meses lá. E aí foi ótimo como experiência para entender o tempo da burocracia mais incorporadamente, né, para poder pensar sobre isso, mas acabei me envolvendo com várias questões, então uma das questões foi esse tema sobre desaparecimento nas prisões. E aí, a partir daí, eu saí de lá com isso. Falei, não, gente, cara, isso é um tema super invisibilizado, e aí eu acho que é a importância da academia, né, um espaço de legitimidade, a gente precisa falar sobre isso, quer dizer, tem um monte de gente falando, tem gente sumindo, né, os familiares estão dizendo, fulano foi transferido, não sei para onde, nunca mais vi, e isso não é vocalizado, não chega ao espaço de poder e tal. Então, bom, eu estou no espaço de poder, eu vou, é uma maneira de construir essa questão, né? Então, eu agarrei nessa questão e comecei a trabalhar com isso. E aí, nesse tempo, entrei numa pesquisa regional que, enfim, estavam fazendo sobre o impacto do sistema prisional em familiares de presos. Eu ia trabalhar só com coleta de dados, mas nessa situação eu acabei me envolvendo com alguns grupos organizados familiares aqui no DF por conta dessa pesquisa. E bem no processo da pesquisa, a gente ia entrar no sistema prisional para fazer as pesquisas, né, com os familiares, etc. No meio da história, estoura a pandemia, suspende visita, suspende toda a agenda da pesquisa, foi suspensa. E a gente já tinha criado todo um vínculo com pessoas que, enfim, estavam contando com a gente também, né, para essa vocalização. E aí daí que, enfim, e aí eu não consegui fazer mais nada, entrou a pandemia, super angústia, eu falei, eu não me sinto, não faz sentido nenhum as coisas que eu estava fazendo antes. E aí eu joguei essa história e eu continuei em contato com essas pessoas que são de organização de familiares de presos aqui, estavam numa situação mais desesperadora do que antes, e para mim não fazia sentido nenhum eu usar meu conhecimento para qualquer outra coisa que não fosse para aquilo. E aí eu propus para alguns colegas que são de outras universidades, falei, gente, a gente precisa começar a checar dados sobre o sistema prisional, os caras estão mentindo loucamente e estão produzindo uma política, enfim, como a gente conhece. E algumas pessoas toparam, a gente tem um grupo agora de 12 pessoas, são 5 universidades trabalhando, 12 pessoas, acho que são 12 agora, eram 11, 12 pessoas trabalhando, que é isso, graduação, mestrado, doutorado, e todos trabalhando voluntariamente. Para dar visibilidade a essa situação, né, também. Para dar visibilidade e para produzir contra-narrativa, produzir contra-informação também, né? Porque a gente precisa disso, a gente precisa dizer, não são 700, são 1.000. A gente precisa dizer isso dentro do espaço público para conseguir dar volume e ganhar, né, espaço. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente tem produzido todo dia, tem acompanhado, enfim, a formulação de política do Ministério da Justiça, do DEPEN. No começo era só governo federal, e agora a gente trabalhando com os estados também. Nas pernas que a gente tem, que, enfim, imagina, é um volume imenso de coisas, né? Imagina. Mas tem outras pessoas trabalhando sobre isso também. Enfim. Legal. Tá, eu queria então voltar para a resposta anterior, para o que você estava falando antes sobre a universidade, e de uma certa maneira você mostrou assim essa situação que é um campo de luta, né, de narrativas, de posições de poder, de privilégios, e essa necessidade de ampliar isso e tá exatamente com aquela mudança que você falou, mesmo que tímida, mas que trouxe uma desestabilizada a essas estruturas assim seculares quase de poder, de conhecimento, que a universidade começou a ter outras histórias de vida, outros modelos de sentimento de construção de mundo, né, que passam a interpretar diferente as questões, os problemas e criar novas perguntas. E eu queria fazer uma provocação, na verdade, para você desenvolver um pouco sobre esse assunto, que eu perguntei sobre a relação da universidade, da rua, dos movimentos sociais, etc. E aí, às vezes, eu percebo que é mais ou menos como aquele assistencialismo, né? Que você vai e fala, olha, eu vim aqui doar para você arroz, açúcar e feijão, né? E a pessoa fala, né? Pô,
né? Legal, ok, né? Só que eu preciso de água e de uma cobertura para o telhado que está entrando, sei lá o quê. Né? Então, existe uma maneira aí meio colonizadora, né? A universidade, às vezes, ela exerce sobre essa outra fala, esse outro mundo, né? Porque a universidade é um microcosmos de pessoas que estão lá, uma relação colonialista. Você acha que isso tem sentido ou não? Acho que tem, acho que total. Eu acho, inclusive, que provavelmente a maior parte das experiências que existam nessa tentativa de estabelecer uma relação, nisso que eu já acho, né, a universidade e a sociedade, né, ela é marcada por esse tipo de relação. Eu acho que sim. Não saberia te dizer, sei lá, vou lembrar de Paulo Freire naquele livro Extensão como Comunicação, né? Ele tem esse texto, não é um livro, um texto, enfim, que isso, sei lá, ele escreve esse texto que década que era, eu não sei precisar a data do texto, mas era um texto que já estava discutindo esse debate sobre o que é a gente botar os pés para fora da universidade, né? E dando e fazendo uma puta crítica em relação a esse olhar vertical, colonizador, etc. Eu acho um debate complicado porque às vezes também recai num panfletarismo de outro jeito, né? Por outro lado, assim. Mas eu acho que as experiências em geral são essas. Você falando também, eu sempre lembro de situações. Você me falando disso, eu me lembrei de uma situação. A gente estava no mestrado na UFSC, fazendo uma disciplina com a Vera Andrade, cidadania e alguma coisa, era a disciplina. E a gente foi fazer um trabalho com um assentamento em Santa Catarina. Então a gente foi, era um grupo de toda a disciplina, era um grupo de umas 4 pessoas. E a gente foi para lá. E aí a gente teve essa experiência, a gente chegou lá nesse assentamento, porque, enfim, tinham pessoas que conheciam, e a maioria das pessoas do grupo também já tiveram experiências sobre isso, ocupação, assentamento. Então a gente já tinha outra linguagem, outra conversa com as pessoas ali, a gente estava ali em outra vibe, né? E aí, nesse dia que a gente estava almoçando com o pessoal, chegou um ônibus de excursão da Univale, né, que é outra universidade de Santa Catarina, desceram uns 60 alunos, né? Passaram meia hora ali, saíram, mas nessa meia hora, uma das pessoas disse assim, a gente tem uns projetos lá na universidade, a gente queria vir aqui ensinar vocês a fazer uns cestos e etc, etc. E aquela galera muito foda. E é isso, né? E eu me lembro que o Ari, que é o cara da dança, fez assim, mas engraçado, vocês vêm aqui querer dizer pra gente ensinar a gente a fazer cesto. Vocês não querem que a gente ensine vocês a nada, sabe? O que me interessa? Me lembro da fala dele, assim, altivo, dizendo assim, sabe, deu. Então, eu acho que super tem essa experiência. Também me lembro, em relação ao sistema prisional, por exemplo, que eu me recusei por muito tempo, e talvez aí eu nunca tinha pensado nisso. Esse meu afastamento sobre o sistema prisional, desde que eu entrei na universidade e no mestrado, por exemplo, quando eu estava no mestrado também, eu me lembro que a Vera tinha uma disciplina que ela levava os alunos para conhecer o prisional de Floripa. Como é que era o nome daquele prisional? Eu não me lembro. Mas que fica ali no centro, né? Fica ali naquela rotatória ali. Isso, e aí uma dessas vezes eu era estagiária de docente, acho que da turma dela, e eu fui acompanhar a turma. E ela fazia um puta trabalho antes, conversava com os alunos, né, para enfim, reposicionar eles sobre toda a situação. E eu acho que ela não pôde ir aquela vez, eu me lembro, eu sei que eu fui, e eu fiquei muito mal. Eu saí de lá muito constrangida, assim, porque era uma visita ao zoológico, sabe? Não era a maioria dos alunos, mas era o suficiente para eu me envergonhar, né, pela posição deles, pela forma de olhar deles, pelo comportamento, por coisas assim tão inconscientes, sabe, que não tinha nem como narrar para eles, olha, escuta, sabe? E eu me lembro que depois dessa experiência, eu disse, eu não vou entrar mais no sistema prisional com aluno. Eu me lembro que eu tive uma coisa muito radical, assim, dizer, não dá, eu não vou entrar com gente de fora do sistema prisional, a gente vai lá para produzir mais violência. Isso não faz sentido, sabe? Então, eu acho que super. Depois eu tive uma outra experiência aqui na UNB, a gente, depois de muito tempo, quando eu entrei no PET na UNB, os alunos estavam entrando no prisional da Colmeia,
que é o presídio feminino aqui, e eu entrei de tutora e disse, gente, eu não vou entrar, não, a gente quer. E aí foi toda uma outra experiência cheia de questões, dilemas, questões éticas, etc. Mas a gente chegou a registrar, inclusive, isso depois. Foi uma experiência completamente diferente. Bom, para dizer que sim, eu acho que essa experiência colonizadora, ela é a marca daquilo que a gente tem numa disputa muito longa e antiga na universidade, que é o que a gente chama de extensão, né? Exato. O que é isso. Legal. Na verdade, quando essa visita aí com a turma que você falou, que foi diferente, quando existe uma relação, né, não vou dizer horizontal, mas quando você desarma esses gatilhos, né, de um sistema de colonização do saber, na verdade, você sai de lá transformado, né? Porque aquilo te ensina muito mais, às vezes, do que uma aula teórica sobre o sistema prisional. Você aprende com aquela realidade, você passa a entender, né, que o mundo real, né, tem dramas, tem histórias de vida, tem injustiças, tem situações ali que precisam ser abordadas, talvez de outras formas, né? Não como esse conhecimento tradicionalmente coloca essa questão, né? Como uma questão de lei, de sociedade, de modelo capitalista ou enfim, como uma organização do Estado, né? Como a história do crime, esses modelos teóricos que a pessoa está cheia de conceitos, né? Mas a realidade, às vezes, ela é um grande professor. Mas você sabe que eu vou só pontuar que eu ainda assim, apesar de ter tido essa experiência que foi diferente, foi extremamente, enfim, foi diferente num sentido bom, mas também com todos os níveis e cargas de angústia em outros sentidos também. Eu ainda não sei se eu me sinto mais confortável, mas eu me sinto mais útil, talvez seja essa palavra, escrutinando o poder do que aqueles que não têm poder, sabe? Então, assim, sei lá, processo de orientação, escolha de tema, agenda, se não é uma pessoa que tem uma experiência de ter estado ali, ou alguém que tem relações outras afetivas, biográficas, com uma determinada experiência, sabe? Uma pessoa que circula muito espaços de poder, eu falo assim, cara, usa isso. Então, assim, é muito mais potente você estudar os seus colegas juristas ou os colegas da administração prisional ou e revelar o que não é revelado sobre eles, porque é isso, né? São espaços que são quase invisíveis, né? O grande privilégio do poder é isso, né? Se tornarem invisíveis nesse aspecto. Então, é muito mais útil, talvez, a gente abrir essa caixa e sentir o cheiro do que vem aí, né? E num processo muito mais, enfim, de implicações muito mais relevantes, talvez, em determinada situação, do que a gente ficar nessa expectativa que às vezes é um prazer mórbido. Eu fico tentando entender, sabe? Quando alguém vem com essa demanda, eu fico tentando entender, de alguma maneira, escutar o que está te levando ali, sabe? Porque é isso, quando eu saco que tem alguma morbidez, quando eu saco que tem, porque tem, né? Quando eu saco que, sei lá, então, tem uma ideia de justiçamento, mas uma ideia de justiçamento muito descolada de várias questões ali, eu tendo a tentar orientar a coisa para o outro lado, sabe? Não, então vai ali, vai assistir a audiência, ver como é que o Ministério Público e o Judiciário estão lidando com a audiência de custódia, né? Ver como é que estão analisando o processo de progressão de regime dessa pessoa, conta a biografia, sabe? É isso. Eu ainda me sinto mais útil, de alguma maneira. Entendi. Eu compreendo, acho que é muito válida a tua colocação, mas essa questão do escrutínio da morbidez da situação, eu acho que existe também, né, outras abordagens possíveis, né, nessa situação. Outras formas de se trabalhar essa situação, porque existe uma de dar voz a essas histórias de vida, empoderar, reconhecer, né? E como uma pessoa que está num papel de professor e atuando, né? E caso isso esteja acontecendo, essa situação,
é uma maneira de você trabalhar a construção do conhecimento com os estudantes, né? Claro. É você exatamente, às vezes, desvelar essa invisibilidade desse poder, desse conhecimento aí que se coloca como colonizador. Você desenvolver o pensamento crítico na universidade, você desconstruir, né, essa trajetória de normalização de um tipo de abordagem sobre o sistema prisional. É tentar você construir um outro tipo de modo de pensar. E vou te, então já levar para outra pergunta. Eu ia te perguntar sobre o Paulo Freire, para você falar um pouco do Paulo Freire. Você já falou dele, mas então eu vou, se você quiser, você fala. A pergunta é o seguinte: como você entende o pensamento crítico e se existe alguma relação, né, na atuação docente para desenvolver o pensamento crítico em sala de aula? Você acha que você tem técnicas? Você acha que você se interessa por isso? Isso faz parte do seu papel como professora? Como é que é isso? Então, eu tenho super timidez de pensar e falar sobre Paulo Freire, porque é isso, porque eu também conheço Paulo Freire, isso é um livro de graduação, os textos que eu fui trabalhar depois no mestrado, mas nunca sistematizado. Uhum. Enfim, acho que aprendi bastante com ele, obviamente, mas sempre tive uma certa dificuldade dessa linguagem, dessa estrutura marxista, enfim, sempre tive uma certa dificuldade de me afetar profundamente. É como se, assim, putz, é massa. Eu gostava, por exemplo, de ver entrevista dele. Eu gosto de ver entrevista dele. Acho, é isso. Tem uma dinâmica da transmissão ali que me afeta muito mais do que, às vezes, aquele texto. Legal. Não sei se eu consigo me explicar, mas, assim, por exemplo, pensar e refletir sobre essa prática do ensino, né? Aí Que não é seja mera... independente do Paulo Freire, para você. Isso, que no começo sempre foi muito intuitivo, Álvaro, é isso, sempre foi muito intuitivo, apesar de já ter lido Paulo Freire, de já ter... foi uma experiência muito intuitiva, mas que depois ela foi ganhando corpo. Então, para mim, um livro que me afetou assim mais radicalmente e que tem uma biografia bastante entrelaçada com a do Paulo Freire é aquele livro da Bell Hooks chamado Ensinando a Transgredir. Não sei se você conhece. Eu conheço, mas nunca li. É um livro que, assim, primeiro pela escrita dela, que me afeta muito mais, pelo modo como ela escreve. E é interessante porque isso, né? Se eu não me engano, é nesse livro, no outro que tem uma introdução do Paulo Freire. Eles se conheceram, né? Sim, eu sei quem é. E ela, inclusive, conta que quando ela foi conhecer, assistiu uma aula do Paulo Freire, a Bell Hooks é norte-americana, né? Ela falou que as amigas dela, as colegas dela, feministas, negras, etc., você vai ver a palestra desse homem branco e tal, etc, etc. Ela falou, eu vou, porque, enfim, ele tinha vários termos machistas e não sei o quê. Ela falou, vou, porque, assim, tem coisas dele que eu me identifico, que me afetam, mais do que, eventualmente, uma colega minha norte-americana. O fato de ele estar discutindo sobre uma questão rural, por exemplo, que eram os textos que ele começava a falar e tal, tem muito mais a ver com a minha história do que essa outra identidade que está acionada aqui, né? E eles acabaram se tornando amigos. E eu descobri isso depois que li o livro da Bell Hooks e adorei essa coincidência. Mas por que é um texto que me ajudou a sistematizar intuições minhas e a me dar muitos insights importantes sobre... Primeiro que é o espaço, e aí a gente fala um pouco da questão virtual agora também, mas é esse espaço que eu fui aprendendo, que é o espaço de encontrar sua própria voz. Assim. Eu acho que o processo de educação é um processo de transmissão mesmo. Ele é um processo que envolve corporalidade e que envolve engajamento de quem está no jogo, né? Se eu não estou engajada no jogo, não tem transmissão. Não sei se eu me faço explicar, assim. Então, eu entendi isso muito intuitivamente, né? Eu entendi isso
Tipo, não deu certo aqui, mas dá certo aqui, não quero falar sobre isso, quero falar sobre outra coisa. Eu me lembro que no Sezus, que uma das coisas que eu fazia, que hoje pode se chamar de uma técnica, mas que na época era muito intuitivo e que depois, enfim, eu acabei indo para outros caminhos, eu lia poesia, eu levava uma poesia no começo da aula, escolhia uma poesia e lia. E às vezes, e aí em algumas turmas aquilo engajava e alguém lá ia lia. Mas aí, pô, eu ficava pensando, mas a poesia não tem nada a ver com o que eu vou dar aula depois, porque eu estava na aula de penal 2, sabe? Só que aquilo abria, as pessoas abriam a possibilidade de estar naquele espaço, elas criavam um vínculo, tinham um laço, tinham um tesão, tinha... E aí você podia falar de qualquer outra coisa, aí você podia, saca? Então, eu acho que essa dimensão da educação, e aí que não é só uma questão da dimensão da criticidade, né? Eu acho que é da dimensão do engajamento, assim, e de um engajamento que não é necessariamente o engajamento nesses termos, mas é do engajamento num desejo, assim. Eu acho que te entendo perfeitamente, assim, eu concordo muito com isso também. Eu acho que assim, essa coisa de técnicas para ser um professor, né? OK, pode, né, ajudar ali 10%, sei lá, para quem está iniciando. Mas na verdade, a grande questão é o professor desenvolver as suas técnicas, porque ele desenvolve com esse engajamento, né? Com aquilo que é verdade. Ler poesia pode servir para você, mas pode não servir para mim. Né? Para mim pode ser outra numa turma e numa turma e não serve turma. para outra, e você vai ler, aí você percebe que não serve, né? E não é toda a turma, talvez primeiro você tem que sentir a turma ali no dedo para ver como trabalhar com ela, né? Muito, muito legal. Eu acho que isso, e assim, eu faço uso hoje em dia, por exemplo, sei lá, leio texto de aprendizagem significativa. Os últimos anos, na minha experiência de sala de aula, eu reduzi muito o espaço de fala, meu espaço de fala, e busquei recursos. E, por exemplo, quando eu comecei a procurar recursos de reduzir meu espaço, de ficar ali contando as coisas que eu tinha lido e organizando para eles isso, embora as aulas sempre fossem bastante dialogadas, mas sempre teve essa centralidade, quando eu comecei a sair desse lugar, eu senti falta de buscar textos mais sistematizados sobre essas experiências. Então, eu fui atrás e foi útil. Mas útil naquele sentido de que vou testar isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui funcionou, isso aqui com essa outra parte, dessa outra técnica, puxa, nossa, mudou completamente a possibilidade. Então, cada semestre, para mim, eu falo assim, cara, terminou o semestre, na verdade, há ano, porque eu repito sempre até o que eu testei num semestre, eu repito no outro. É uma experiência que eu vou viver erros e frustrações, porque vai rolar, sempre vai rolar, e vou aprender uma outra coisinha. Aí, enfim, é a partir disso que essas experiências de sala de aula, e diante disso que é o que a gente estava falando, né? Porque é isso. Você pode usar a mesma, não funcionou pra caramba. Aí você vai no outro semestre, é um desastre, porque são outros alunos. E às vezes porque você está diferente também, né? Você está com outras questões e aquilo lá não está encaixando em você. E você está usando, mas você está em outra. Parece que você sente que você é um ventríloco, né? Que você está ouvindo a própria voz. Você fala, nossa, eu tô... Eu já tive várias vezes essa experiência, né? Que você está dando aula e você começa a ouvir você falar ali e você fala, nossa, né? Preciso sair desse lugar. Muito legal. Bom, Camila, a gente já está aqui terminando. Eu queria te perguntar uma coisa e depois deixar aberto para você falar o que você quiser, se você quiser falar mais alguma coisa. Você acha que a educação ela transforma o mundo, o ser humano, a sociedade? Eu acho que de novo, né? Fico naquele impasse, educação como instituição e tal. Então, eu tenho não é para você, é para você, professora Camila, em sala de aula. Isso, em sala de aula. Sempre para você. A pergunta eu acho que não tem que estar. Então, vou pensar institucionalmente. Eu poderia te responder por outro caminho, mas institucional, no espaço universidade, eu acho que essa troca que a gente estava falando antes, aquela troca da transmissão, aquela troca do engajamento, eu acho que eu não seria ousada e eu não sou uma pessoa otimista e nem tenho projetos totalitários. Então, assim, eu não acho que transforma o mundo, mas eu acho que afeta as pessoas e reciprocamente e produz consequências que a gente não tem nenhuma possibilidade de dimensionar. Então, eu acho que abre, né? Eu acho que essa troca, essa experiência, ela abre, humaniza, abre possibilidades, abre, enfim, eu acho que é uma abertura. O que essa abertura produz no mundo
eu acho que em alguma medida, inacessível para a gente, né? Uhum. Mas eu acho que aí é uma aposta menos de transformar o mundo, né? E uma aposta mais de acreditar na abertura, né? Sim. Acreditar num processo, né? Acreditar e num processo que se abre, né? Num Não é um processo processo que que mostra, você não não é um tem processo que controle mostra, nem direção. porque é isso que a gente está falando, né? A gente está vivendo, eu leio dessa forma, né? A gente está vivendo um momento em que a gente está falando assim, o que está acendendo, o que está aparecendo, cheirando no poder, de subjetividades embotadas, né? De subjetividades fechadas em si mesmo, de um achatamento da subjetivação dolorosa. Então, Dolorosa, assim, é triste, assim, olhar porque é uma negação do ser humano, né? é insuportável. Então, eu acho assim, acredito que esse engajamento e a transmissão, ela é contra esse embotamento. Ela produz outra coisa, que certamente é melhor do que esse embotamento. Eu acredito. Legal. E você quer falar mais alguma coisa sobre educação, sobre direito, sobre ser professora na universidade em Brasília, né, ali pertinho dos Acho que centros? sei, gente. Acho que é isso. Acho É que isso, tá. Uma coisa que, assim, foi muito legal, Camila, conversar com você. Já te conheço há bastante tempo. E assim, quando você estava falando, eu fiquei pensando assim, né? Eu acho tão bonito o professor, assim, e não é uma questão romântica, tá? Eu acho que é uma função tão importante dessa forma que a gente acabou falando agora, que você colocou, né? Você fez essa pintura do ato de educar e quão pouco a gente fala sobre isso, né? Quão pouco essa unidade, essa identidade, né? Eu não digo de classe também assim, mas essa unidade de função, né? De um papel, o professor. Então existe a pedagogia, os cursos de pedagogia que discutem isso, e tal, mas é meio fechado. E quando na verdade, né? Os professores, professor do ensino básico, fundamental, médio, pré, né, na universidade, de milhares de cursos aí que a gente tem por aí, né, quão pouco a gente fala disso, né, porque isso, de certa forma, está naquele lugar que a gente começou discutindo sobre a questão da educação, né, que é essa reflexão sobre o conhecimento como um lugar de poder. Né? Então, o professor que não trabalha, não reconhece, né, o professor como não faz uma autocrítica, né? Não se olha no espelho, é uma situação importante de se fazer. Né? Eu agora fiquei com vontade de falar uma coisa, posso? Opa! Que bom! É porque essa discussão sobre docência na universidade especificamente, sobre ser professor na universidade, é uma discussão que eu atrelo a uma discussão de gênero. Uhum. Porque, quer dizer, eu e um bocado de gente hoje em dia, talvez. Tá. Por quê? Porque, dentre as várias atribuições que você é encarregado quando você entra numa universidade pública, por exemplo, que você é dedicação exclusiva, é a docência, né? A pesquisa e a extensão. Uhum. E aí, na docência, a gente está falando o quê? Formação. O que é que eu falo? Assim, eu acho que um papel super importante, que eu tenho tesão, que eu gosto, é na formação. E acho que a gente precisa se dedicar a isso. Formação significa grupo de pesquisa, orientação, sala de aula, atenção para isso e tal. O que acontece é que a dinâmica de produtividade, qualificação e reconhecimento de poder dentro desse espaço não está assentada na formação. Está assentada na produção, como pesquisador. Exato. E aí você começa a perceber que é muito mais sensível à discussão sobre formação e, em geral, quem dedica mais tempo à formação são mulheres do que homens. E isso é uma coisa que os alunos identificam. Então, eu me lembro quando eu entrei na Universidade de Brasília, comecei a dar aula, tinha um monte de aluno. Professora, antes, por que você não está pensando no projeto de pesquisa? Não está, não. Isso, sabe o que eu sentia? Carência nas pessoas, carência de ter alguém para conversar academicamente. E isso significa que, assim, enquanto a gente está lá
dedicando 1 hora de orientação para o aluno, 2 horas de orientação para o aluno, se engajando na orientação, indo para a sala de aula e conversando 2 horas com o aluno em sala de aula, tá? E eu estou falando de sistema de gênero, não estou falando homem e mulher necessariamente, né? Eu estou falando que é um sistema de gênero, de distribuição. A gente está habituado e foi sociabilizada para o cuidado. A gente foi educada e sociabilizada para a educação. As professoras de primeiro grau são todas mulheres, né? A maioria mulheres. Então, quando você entra na universidade, isso ressoa na gente. Ressoa nessa perspectiva de estar mais atenta. Isso não é uma coisa essencializante, porque a gente não é essencialmente cuidadora. A gente foi educada para ser cuidadora. E aí você percebe uma dinâmica masculina, que não é 100% dos homens, é um sistema de gênero, em que os homens, enquanto a gente está lá se dedicando loucamente, né, por tesão, ou às vezes por culpa, às vezes, porque sabe lá a loucura, o cara tá lá publicando, Qualizar, sistema internacional, fazendo pós-doc, indo para não sei aonde, não sei o quê, pontuou para caramba, o cara é um grande pesquisador, e etc, etc. E aí é super difícil, dentro desse espaço de poder, você atribuir metade do tempo que aquela mulher dedicou a ser professora como um espaço de poder reconhecido. Quando a gente fala na universidade que ela é uma boa professora, isso não é um reconhecimento absolutamente importante, porque uma coisa é um intelectual pesquisador, a outra coisa é uma boa professora. Então, aí assim, eu disputo isso também, porque eu digo o seguinte, olha, eu estou lá formando porque eu gosto, eu tenho tesão e acho fundamental, acho que vocês deviam estar também, sabe? Mas quando eu estou pesquisando, eu sou pesquisadora, eu não sou uma boa professora, eu sou pesquisadora. Estou produzindo. E se lá no meu Lattes, né? Isso não, enfim, você entende? Eu acho que tem um regime de cuidado aí que se reflete nessa distribuição de reconhecimentos dentro da universidade, que é algo super importante de ser dito, super importante de ser discutido e debatido. Então, assim, eu não gosto completamente. E isso se desdobra em vários outros níveis, né? Que é a própria forma de validação das publicações de uma maneira geral, né? Vale muito mais você publicar em quantidade do que em qualidade. Que é a mesma coisa de você, às vezes, se dedicar a uma pesquisa em profundidade, né, para publicar, para pontuar. Então, essa orientação meritocrática aí, ela está presente em outros componentes. E de distribuição de tempo, né? Porque é isso. De tempo. Não, mas eu concordo completamente com o que você falou com essa questão de gênero, né? Que existe essa alocação de qual função, né, é mais creditada e qual função, né, a boa professora ou o bom professor que está do outro lado do gênero, né, atribuído, sim, ela ok, é boa professora, mas isso não interessa nada, né? O que é importante é, né, a produção. Ela não é uma pesquisadora, ela não é uma, né, no máximo, não, e aí aquela divisão é uma boa pensadora. A gente tem várias linguagens para produzir hierarquias de reconhecimento que são super masculinas, né? E isso eu acho que é um ponto ali no espaço universitário, a gente não falou sobre isso, mas pensar a universidade é pensar sobre um lugar da branquidade e sobre um lugar masculino, mesmo que a gente tenha muitas mulheres dentro desse espaço. Você pensar essas mulheres dentro de hierarquias de poder, elas não correspondem à quantidade com as relações de poder. Sim. Legal. Muito bom, Camila. Aqui eu acabei. Que bom. Então, mas tá. Então tá, foi legal, um prazer receber você aqui nesse ciclo de entrevistas. Legal. Tá? Obrigada pelo convite. Boa sorte para vocês nesse projeto. Obrigado.